Viva, sejam bem-vindos a esta sessão. Neste vídeo vamos falar sobre gráficos Sparkline. O que é que são os gráficos Sparkline? São mini gráficos, basicamente, que nos permitem representar algumas tendências de valores. E então, para estes gráficos Sparkline, eu estou no mesmo módulo, no mesmo fecheiro do módulo 7 gráficos base, mas estou na última folha que se chama a folha Sparkline. Bom, e na realidade nós conseguimos inserir os gráficos Sparkline no mesmo local onde inserimos os gráficos, mas temos uma secção específica, que é a secção dos gráficos Sparkline, onde podemos escolher então 3 tipos de mini gráficos que são muito úteis para nós conseguirmos ver uma representação gráfica dentro de uma única célula dos valores de um intervalo. É isto que fazem os mini gráficos Sparkline, ou seja, um gráfico representado numa única célula. Bom, eu vou colocar aqui 3 exemplos dos 3 tipos de gráficos, por isso vou colocar aqui linhas, por exemplo, depois vou colocar colunas e vou colocar então o ganho barra perda, ou seja, GP, ganho barra perda, que na prática é um gráfico de colunas, mas que tem alguns aspectos diferentes para valores negativos que podem surgir. Então, vou começar por selecionar aqui a primeira célula do gráfico de linhas e para inserir um gráfico Sparkline, basicamente aquilo que nós temos de fazer é clicar no tipo de gráfico, Sparkline, e definimos o intervalo de dados e o intervalo da localização. A localização já está definida, é a célula P4. O intervalo de dados que eu quero ver representados dentro deste mini gráfico são todos os valores do produto Anchor até dezembro. Faço um clique novamente, vou colocar novamente a localização, muito bem, para confirmar, e vou fazer OK, e temos então o nosso valor representado. Ou seja, ele está OK, visualmente é que não se conseguiu ver, mas vou editar aqui os dados, está certo, perfeito, então já temos o nosso gráfico inserido. Agora, fizemos este gráfico Sparkline apenas para uma linha e para uma célula, mas podemos perfeitamente clicar neste gráfico Sparkline e arrastar os seus valores, como se estivéssemos a falar de uma fórmula de Excel, e ao puxar para baixo conseguimos ver todos os outros gráficos representados em função dos seus valores. Ou seja, estamos a falar aqui de um grupo de gráficos Sparkline, mas que cada um deles está a representar o seu intervalo de dados. Então, a partir do momento em que estamos neste objeto de gráfico Sparkline, como todos os objetos que nós já inserimos até aqui no Excel, tem direito a um menu específico, e neste caso é o menu do gráfico Sparkline. Aqui nós podemos alterar vários aspectos relativamente à apresentação do gráfico, mas podemos também voltar a editar os seus dados e alterar o tipo de gráfico. Então vamos começar pelo início, que é, no primeiro botão, a opção de editar os dados. Se clicarmos nesta opção, podemos editar os dados e a localização do grupo ou, basicamente, editar os dados do gráfico Sparkline único. Ou seja, se eu tiver neste gráfico Sparkline em específico, que é o gráfico do produto Inova, posso editar os dados e tenho então só a indicação dos dados para este gráfico, correto? Vou fazer OK, porque não vou alterar os dados, mas podemos editar então os dados para o grupo todo, editar os dados e localização do grupo, e aqui conseguimos ver novamente que já temos então a aparecer o intervalo de dados, que é um intervalo composto desde a célula C4 até à célula N20, e a localização deste grupo de gráficos também está definida aqui neste intervalo da célula P4 a P20. Vou fazer OK, porque não vou fazer nenhuma alteração aos dados do gráfico. Depois podemos perfeitamente alterar logo este tipo de gráfico para colunas ou para ganho-perda, se quisermos, mas eu vou manter para já como linhas. E depois podemos destacar alguns pontos do nosso gráfico. Por exemplo, o valor mais alto, ponto alto. O valor mais baixo, ponto baixo. Pontos negativos, caso existam, podemos também colocá-los. Neste caso, não existindo, não temos nenhuma informação sobre isso. Vou retirar algumas opções, para não ficar muito confuso este mini gráfico. Vou destacar agora o primeiro ponto, ou seja, o mês de janeiro. Vou destacar o último ponto, mês de dezembro. E podemos também incluir neste gráfico de linhas os marcadores, ou seja, todos os pontos do gráfico têm um marcador, como se fosse um gráfico normal. Também podemos colocar o marcador. Aliás, fizemos isso na última sessão em que alteramos o nosso tipo de gráfico. Muito bem, eu vou retirar estas opções de mostrar, ou seja, não vou mostrar mais aspectos neste gráfico, quero o mais simples possível, só para ter uma ideia da evolução dos valores entre janeiro e dezembro. Depois podemos também alterar o aspecto visual do nosso gráfico, se quisermos colocar aqui um aspecto diferente. Podemos também alterar a cor do gráfico Sparkline, se quisermos alterar por aqui. E podemos também alterar a cor dos marcadores.
Neste caso, os pontos aparecem todos, cada um com uma determinada cor, mas podemos alterar, em função do estilo do gráfico, alterar todos estes pormenores, que são basicamente os pormenores que estão aqui à esquerda. Muito bem, temos também a possibilidade de definir a representação do eixo, ou seja, várias opções que nós podemos definir para o eixo horizontal, se queremos mostrar ou não, se vamos fazer, por exemplo, da direita para a esquerda, como é que é definido o valor mínimo, como é que é definido o valor máximo. Funciona um bocadinho conforme os valores que existem, e esta escala que é definida para o gráfico é basicamente ajustada automaticamente. E provavelmente é a melhor solução, mas podem também colocar sempre igual para todos os gráficos Sparkline, ou colocar um valor personalizado, se bem entenderem. Depois, este conjunto de gráficos Sparkline está a ser definido como um grupo, apesar de termos começado com uma célula e arrastados, está a ser definido como um grupo. O que significa que podemos desagrupar e trabalhar cada gráfico Sparkline de uma forma individual. Ou seja, reparem, se eu selecionar aqui, altero todos os valores ou o aspecto visual de todos os gráficos Sparkline. Por exemplo, se eu colocar o último ponto, estou a alterar para todos os nossos gráficos Sparkline. Se eu fizer desagrupar, posso trabalhar especificamente um gráfico Sparkline e colocá-lo com um aspecto visual diferente, selecionar outro gráfico Sparkline e colocar com outro aspecto visual completamente diferente. Ou seja, não estão definidos como um grupo, não estamos a trabalhar todos eles com a mesma família ou com o mesmo grupo. Depois, podemos também, no final, ou seja, se quisermos retirar os gráficos Sparkline, podemos basicamente escolher a opção limpar e limpar o gráfico Sparkline selecionado, ou os gráficos Sparkline selecionados, ou limpar os grupos de gráficos Sparkline. Esta é a possibilidade que nós temos para eliminar um gráfico Sparkline, ou seja, não conseguimos simplesmente fazer delete num gráfico para poder eliminá-lo, está bem? Tem que ser desta forma para podermos retirar os gráficos Sparkline. Agora, vou fazer os outros conjuntos de gráficos, mas vou fazer já como um grupo, ou seja, vou selecionar já o intervalo de dados, vou escolher a opção inserir novamente e vou neste caso colocar um gráfico de colunas, no qual o intervalo de dados que me é solicitado, já temos a localização, por isso vou só selecionar o intervalo de dados, no qual vou selecionar todos os dados da minha tabela. E clico, faço OK, e temos então o nosso gráfico, ou o grupo de gráficos Sparkline criado. Neste caso são gráficos de colunas, por isso temos a representação dos valores com um gráfico de colunas. Mas também podemos destacar novamente o primeiro ponto, ou o ponto mais alto, o ponto mais baixo, conforme bem entendermos. Agora, vou criar também um gráfico de ganho e perda, o terceiro tipo de gráfico, e esse gráfico também vai ser definido já como um grupo, que vai ser então ganho/perda. Novamente, o intervalo de dados está definido e fazemos OK. Temos então o gráfico do tipo ganho/perda. Neste caso, este gráfico quase não se consegue perceber a diferença entre os valores e praticamente é um gráfico de colunas, porque na realidade nós precisamos ter, eu vou tentar pôr isto assim um pouco mais espaçado para se conseguir ver, e então como temos mais espaço conseguimos ver cada uma das séries separada no nosso gráfico ganho/perda. Mas não existe efetivamente um ganho/perda ou uma discrepância muito grande, porque estamos a falar de valores muito próximos. Mas se eu alterar aqui, por exemplo, um dos nossos gráficos, vou colocar por exemplo aqui o DAFOR em setembro, vou colocar menos 25. Imaginem que é uma ruptura de estoque no produto em setembro. Então já conseguimos ver aqui o gráfico ganho/perda a representar aqui o valor em setembro como um valor negativo. Efetivamente, eu vou puxar também aqui o gráfico de colunas um bocadinho mais para a direita, para estender um bocadinho a minha largura das células. Já agora, esta é uma das possibilidades que nós temos para ver os gráficos de Sparkline um pouco melhor, ou seja, como eles cabem dentro de uma única célula, a dimensão que a célula tiver é a dimensão que o gráfico Sparkline terá. Se repararem, temos então o ganho/perda e o gráfico de colunas que também tem aqui um valor negativo, o que significa que neste grupo de colunas podemos também, na opção do gráfico Sparkline, colocar os pontos negativos com um aspecto visual diferente, o que significa que temos aqui o vermelho muito semelhante ao vermelho que nós temos aqui no gráfico ganho/perda. Ou seja, são muito semelhantes este tipo de gráficos, mas que na realidade este está a representar o valor individual e este está a representar o valor de ganho/perda em relação aos seus homólogos, digamos assim, ok? Aos seus parentes. Então, estes são os gráficos Sparkline, que são muito simples de aplicar, mas que são muito úteis para nós conseguirmos visualizar a informação e para criar pequenos dashboards ou pequenos relatórios em função dos dados, são muito interessantes para podermos definir. E basta alterarmos o aspecto visual, não se esqueçam que para limpar, temos que limpar aqui com a opção limpar.
eu vou só criar mais uma linha de gráficos, que será aqui em baixo, para representar os totais dos valores que nós temos aqui. Neste caso não são os totais, são os valores individuais de cada um dos meses. Então, inseri mais um conjunto de gráficos Sparkline, porque não um gráfico de linhas, eu particularmente gosto dos gráficos de linhas, para o Sparkline. Vou então definir o intervalo de dados, seleciono os dados todos, ou seja, estou a criar como um grupo de gráficos Sparkline, e a localização já está definida, fizemos OK, e temos então aqui os nossos valores definidos, no qual vou colocar então o ponto alto e o ponto baixo como a representação. Já agora, aproveitando, se tivermos então a nossa célula um pouco maior, conseguimos ver os gráficos esticados, de certa forma, para representar os dados em função da dimensão que a nossa célula tem. Vemos então na próxima sessão. Até lá!